Shalom. Estamos mais uma vez aqui, né? Vamos gravar esse vídeo dando continuidade, né, a nosso estudo. E vamos hoje dar continuidade no capítulo 2. Nós estamos fazendo os estudos Judaísmo Nazareno. Torá, a instrução que dura para sempre. Vamos falar hoje no terceiro parágrafo, tem o seguinte título: Yeshua veio para confirmar a Torá. Uma das maiores declarações do Mashiach, no sentido de que a Torá permanece em vigor, reside no livro de Mateus, no qual disse Yeshua: Não penseis que vim abolir a Torá ou os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Sim, é verdade. Digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo um iude ou um traço da Torá passará. Não até que todas as coisas que precisem acontecer tenham ocorrido. Portanto, quem desobedecer a menor dessas mitzvot, mandamentos, e ensinar outras pessoas a agirem da mesma forma, será chamado menor no reino dos céus. Mateus 5, 17, 19. No versículo 17, Yeshua assevera que não veio abolir a Torá, mas para cumprir. Muitas pessoas não entendem que nesse texto o Mashiach estava se valendo de expressões idiomáticas do seu tempo. No primeiro século, quando alguém ensinava a Torá incorretamente, dizia-se que esta pessoa estava abolindo a Torá. De fato, se cidadão distorcer a palavra do Eterno a tal ponto de transformá-la em outra palavra, isso equivale à invalidação da primeira. Isto é, um fenômeno que ocorre até mesmo nos dias de hoje, pois há líderes religiosos que ensinam erroneamente que a Bíblia autoriza a homossexualidade, razão pela qual este estudo, esta lição antibíblica, termina por invalidar, na prática, o preceito que vela as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Levítico 18, 22 e Levítico 20, 13. Em suma, em Mateus 17, 5 e 17, abolir significa ensinar contrariamente à Torá, invalidando-a. Por outro lado, cumprir tem o sentido rabínico de instruir alguém corretamente conforme a Torá. A explicação, ora bosquejada, conta com o apoio do rabino James Stream. Ele disse o seguinte: para começar, deve-se saber que essa referência a cumprir a Torá, destruir a Torá, é realmente uma utilização comum de uma expressão hebraica usada ainda hoje por rabinos nas yeshivás, escolas rabínicas. Cumprir a Torá é uma expressão que significa ensinar o significado da Torá e observá-lo corretamente. Este é o verdadeiro significado para se cumprir. Enquanto destruir a Torá é uma expressão que significa ensinar de forma incorreta o significado da Torá ou violar a Torá. Isto é, destruir o verdadeiro significado da Torá. Ainda hoje, nas yeshivás, escolas rabínicas, e nos Beit Midrash, os rabinos entram em debates acalorados um com o outro, batendo o punho na mesa e declarando:
você destruiu a Torá. Ou elogiando outro rabino dizendo, você cumpriu a Torá. Vale ressaltar que nos próximos versículos, Yeshua pesa as controvérsias sobre a interpretação de vários mandamentos da Torá e nos dá o seu significado verdadeiro e correto. Então, o uso de Yeshua do termo cumprir a lei versus destruir a lei é totalmente de acordo com o normal uso idiomático da língua hebraica para estes termos. Infere-se daí que as palavras de Yeshua podem assim ser interpretadas. Não vim para abolir, equivale a não vir ensinar incorretamente a Torá. A expressão mas para cumprir tem o sentido de lecionar a Torá de forma adequada. Eis uma tradução interpretativa da mensagem do Mashiach em Mateus 5,17. Não penseis que eu vim distorcer a Torá e os profetas. Eu não vim para distorcê-los, mas para ensiná-la de modo correto. Nas Boas Novas, Evangelho de Mateus, em hebraico, o verbo que aparece geralmente é traduzido como cumprir. Mali. Este possui plurivalência semântica, confirmar, encher, realizar, executar e completar. Algo interessante no hebraico é que uma palavra possui vários sentidos e o locutor pode querer transmitir todos ao mesmo tempo. Ou seja, não existe um sentido certo e outro errado. Todos são admissíveis simultaneamente. Então pode-se retraduzir Mateus 5,17 com várias nuances. Primeiro, não pensei que vinha abolir a Torá os profetas. Não vim para abolir, mas para confirmar. Yeshua confirmou a Torá, ratificando-a. Logo, é totalmente inconsistente o ensino cristão de que a Torá foi abolida. Segundo, não pensei que vinha abolir a Torá os profetas. Não vim abolir, mas para encher. Yeshua veio para encher o mundo com a Torá, ou seja, propagá-la o máximo possível. Terceiro, não pensei que vinha abolir a Torá e os profetas. Não vim para abolir, mas para realizar, executar. Yeshua realizou, concretizou a Torá em todas as suas ações, visto que nunca pecou. Quarto, não penseis que vinha abolir a Torá ou os profetas. Não vim para abolir, mas para completar. Yeshua ensinou a Torá de uma forma muito mais profunda do que qualquer mestre, acrescentando, completando explicações em nível de maior elevação espiritual. Dizendo de outro modo, o Mashiach tornou a Torá plena em nossos corações. Todos os sentidos e interpretações citados acima são admissíveis e são claras no sentido de que o Mashiach nunca aboliu a Torá. Já no verso 18 de Mateus 5, o Mashiach assevera que nem mesmo o Iude será tirado da Torá. Iude é a menor letra do alfabeto hebraico, assim se escrevendo. Conseguiu enxergar, caro leitor? Apesar de ser bem pequenino e Iude, Yeshua garantiu que nem mesmo essa letra poderia ser subtraída da Torá. Se nem o que é minúsculo pode ser destruído, que dirá todo o resto? Em suma, nada da Torá pode ser retirado, até que os céus e a terra passem. Mateus 5,18. O mesmo conceito aparece em Lucas
É mais fácil o céu e a terra desaparecerem que se tornar vazio um traço de uma letra da Torá. Lucas 16, 17. Já que os céus e a terra não passaram, permanece em pleno vigor a Torá. Talvez Yeshua tenha mencionado o Yudi, Mateus 5,18, em lembrança à famosa história rabínica acerca do rei Salomão, retratado-se em imiscuindo da Torá. Ele disse: porque o Eterno Todo-Poderoso, bendito seja, disse, referindo-se ao rei, ele não multiplicará suas mulheres, Deuteronômio 17, 17, apenas para que o coração do rei não se descaminhe, eu, Salomão, as multiplicarei, mas meu coração não se desencaminhará. Nossos sábios disseram, naquele momento a letra Yud levantou-se e se prostrou diante do Eterno, bendito seja, e disse, Senhor do Universo, não disseste que nenhuma letra da Torá será jamais destruída? Vede, Salomão me destruiu, substituindo o Yud por um Aleph, quer dizer, mudando por uma letra hoje, outra amanhã, até que toda a Torá seja destruída. O Eterno bendito seja, respondeu, Salomão e outros 1000 como ele podem tentar destruir, mas eu não permitirei que um traço da Torá seja destruído. Midrash Rabbah, Shemot 6.1. Após confirmar que nem o Yud poderá ser subtraído da Torá, Yeshua concluiu, portanto, quem desobedecer a menor dessa mitzvot, mandamentos, e ensinar outras pessoas a agir da mesma forma, será chamado menor no reino dos céus. Mateus 5, 17 a 19. Qual é o menor de todos os mandamentos? De acordo com a tradição judaica, é o texto que se encontra em Deuteronômio 22, 6. Se você passar por um ninho de pássaro, numa árvore ou no chão, e a mãe estiver sobre os filhotes ou sobre os ovos, não apanhe a mãe com os filhotes. Trata-se de uma lei de proteção aos direitos dos animais, proibindo que o ser humano interfira na família de pássaro. Segundo Yeshua, quem desobedecer essa lei, chamada de a menor, será chamado de menor no reino dos céus. Ou seja, aquele que desrespeitar os animais até que consegue entrar no reino, mas é menor o último da fila. Por inferência, quem transgredir deliberadamente mandamentos maiores do que a proteção dos animais estará fora do reino, exceto se arrepender-se de forma verdadeira. Aqui o Mashiach quis demonstrar que todos os mandamentos da Torá são válidos e importantes, até mesmo a violação do menor direito dos animais tem como consequência rebaixar a pessoa no reino dos céus, tornando-a menor e com menor galardão. Eis que pese o cristianismo afirmar incorretamente que a Torá foi abolida. Vem crescendo ultimamente o número de estudiosos cristãos que defendem a validade da lei. Escreveu o PhD David Friedman. Essas duas seções das Escrituras, Mateus 5 e 24, nos dão uma imagem consistente do ensino de Yeshua sobre a Torá. Sua mensagem é que a Torá é válida e deve ser respeitada e observada. Na verdade, tal conclusão é alcançada por um número crescente de estudiosos
judeus e cristãos. Cita-se o Escólio de Gesa Vermes, professor da Universidade de Oxford, disse o seguinte: em nenhum trecho do Evangelho, Jesus é visto tomando deliberadamente a iniciativa de negar ou de alterar substancialmente qualquer mandamento da Torá em si. Até mesmo pastores evangélicos estão percebendo que a Torá é eterna e que Yeshua não a anulou. Percebi que Jesus e seus discípulos foram judeus convertidos, mas sim judeus praticantes, guardadores da Torá. Como aprendemos, Torá significa professor, guia, caminho, mas também se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Jesus disse então: não vim para destruir os 5 livros de Moisés ou os profetas em tudo que ensinam, mas para ensinar a cumprir e dar poder a vocês através do Espírito Santo, para caminharem segundo a Torá. Relevante esclarecer que o belíssimo Sermão da Montanha, Mateus 5-7, é uma verdadeira aula sobre os aspectos mais importantes da Torá, cumprindo Yeshua o papel de ensinar e explicar a lei de Moisés de modo mais profundo. Com efeito, os manuscritos do Mar Morto apontam que, mesmo antes do nascimento de Yeshua, já havia uma forte expectativa no judaísmo de que o Messias seria o intérprete da Torá, explicando a lei e revelando seus mistérios até então não compreendidos pelos homens. E a estrela, referência ao Messias, Números 24:17, é o intérprete da Torá. Documento de Damasco, capítulo 8, versículo 18. Esse também é um entendimento rabínico. Outra inovação messiânica importante diz respeito ao conhecimento da Torá. Rambam decreta: pois aqueles dias messiânicos, o conhecimento, a sabedoria e verdade aumentarão, pois o rei davídico que surgirá será mais sábio que Salomão, e um grande profeta, aproximando-se do nível profético de Moshe, nosso mestre. Como diz Chazal, uma Torá brotará de mim, e Isaías 51:14. Uma nova Torá brotará de mim, Levítico 13:3. Pois no futuro o Eterno bendito seja, se sentará e explicará uma nova Torá que será dada por Mashiach. Ou seja, haverá uma tremenda revelação da sabedoria da Torá que será considerada uma nova Torá. Um dogma fundamental do judaísmo é a imutabilidade da Torá. Como decreta Rambam, nada pode ser tirado ou acrescentado. Nem mesmo um grande profeta pode mudar alguma coisa, pois a Torá não está no céu. Devarim 30:12. Como então Mashiach poderá interpretar a Torá? E como é possível que a Torá que o homem aprende neste mundo seja comparada com a Torá a ser estudada nos dias de Mashiach? Chazal e Rambam enfatizam que, embora o próprio Hashem tenha dado a Torá no Sinai, a nova Torá será revelada por Mashiach, pois a outorga da Torá foi um evento único. Desde então, ela não está no céu. Portanto, quaisquer revelações subsequentes devem vir através de um ser humano, Mashiach. Como qualquer último, Mashiach tem o direito de revelar percepções da Torá adquirida não profeticamente, mas por dedução. A grandeza do Mashiach, no entanto, está em seu esclarecimento
dos assuntos até então ocultos. Logo é errôneo o pensamento cristão de que Yeshua trouxe lições contrárias à lei. A bem da verdade, o Mashiach foi ao âmago da Torá e apresentou com tanta intensidade no Sermão da Montanha, Mateus 5-7, que suas instruções chegam a parecer uma nova Torá. Porém, trata-se da mesma Torá explicada e comentada pela própria sabedoria encarnada. Provérbios 1, 20-33. Já que Yeshua realmente é o Mashiach, sua missão relaciona-se à revelação da lei do Eterno. E não poderia ser de outro modo, visto que quem prega contra a Torá é considerado um falso profeta, ainda que faça sinais e prodígios. Deuteronômio 13:16. Versões cristãs, Deuteronômio 12:32-13:5. Já que o cristianismo frisa que Jesus revogou a lei, judeus tradicionais terminam por rejeitar Yeshua, reputando-o como falso profeta. À luz das citadas passagens de Deuteronômio, quando os judeus perceberam que Yeshua realmente ensinou a Torá, e com maior profundeza espiritual, e mais fácil que o reconheça como Mashiach, já sabendo o Nazareno que falsos mestres diriam que ele aboliu a lei. Doutrina maligna sustentada pelo cristianismo vigente. Quis colocar uma pá de cal no assunto. Não penseis que vim abolir a Torá ou os profetas. Não vim para abolir, mas para confirmar. Mateus 5:17. Muito bem, meus amados irmãos. Então vimos aí nessa breve lição, uma lição muito importante para nossos dias, para o nosso aprendizado. E Yeshua, definitivamente, Jesus, não veio para abolir a Torá, a lei do Eterno. Ele veio para cumprir, para dar entendimento, para nos ensinar como nós poderemos também fazer o mesmo que ele fez, que é cumprir a lei do Eterno. Então fica esclarecido esse assunto. Então esse ensinamento que tem por aí, que Jesus veio abolir a lei, que Jesus fez uma nova lei, é uma nova aliança, isso é tudo falácia e balela, não caia nessa. Jesus era judeu, Jesus viveu o judaísmo, Jesus morreu judeu e Jesus ensinou o judaísmo, a lei do Eterno. Então essas lições eram para todas as nações, para qualquer um que quer chegar no reino dos céus, no reino de Deus. Amém? Estamos entendidos sobre esse assunto. E o mais, além disso, tudo é falácia, tudo é balela, é coisa de falso profeta que está cheio em nossos dias de hoje. Então, ficamos com a palavra de Deus e ficamos com Yeshua, que veio nos dar o verdadeiro sentido da Torá, da lei do Eterno. Que a paz do Eterno nos guarde, nos dê bênção, e que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Yeshua HaMashiach, e até a próxima, se Deus quiser.